Bom dia, boa tarde, boa noite, quando você estiver vendo esse vídeo. Estamos aqui fazendo uma sequência de mini aulas explicando como funciona cada tipo psicológico descrito por Carl Jung, resumidamente, bem por cima. Eu estou usando como referência esse livro, Tipos de Personalidade, o Modelo Psicológico de Carl Gustav Jung, de Darrell Sharp. É bem resumido, cada tipo tem tipo 5 páginas, então assim, não é muita coisa. Mas é bom para se orientar como base para um estudo mais aprofundado em Jung. Pois bem, vamos falar do tipo pensamento introvertido, também é conhecido como tipo reflexivo introvertido. Antes de mais nada, a gente tem que situar primeiro a ideia de introversão. Eu já fiz um vídeo sobre, mas a ideia de introversão aqui seria primordial, porque é ela que dá toda a característica e o aparato desse tipo cognitivo, junto com o pensamento. Mas o pensamento vai ser um auxílio. A função de critério, ela é um auxílio. Acho que o que Jung olha, ele olha mais é nas características primordiais da energia libidinosa do sujeito, introversão e extroversão. Claro que pensamento, sentimento, intuição e percepção ainda são da energia libidinosa cognitiva do sujeito, mas eu gosto de encará-las aqui como, na verdade, um auxílio. Por quê? O sujeito, ele olhará para fora ou para dentro. Nós temos a consciência e o inconsciente. Não é verdade? É verdade. Tem lá o subconsciente, tem os desejos, ideias, essa parada aí. Como, né, dizia para a psicanálise lá, Freud. Sendo que esses dois, o inconsciente, a consciência, o interior e o exterior, enfim, que eles vão se rebolando e rebolando, eles podem ser auxiliados por critérios de vontade e personalidade. Não é verdade? Que é isso que vai fundamentar a teoria de Jung, da cognição e como tipificar alguém. É pela sua vontade. Se você é uma pessoa que tem um prazer em... Não sempre é assim, mas enfim. Em campos científicos, sobre inteligência artificial, computação, a sua vontade é lógica. Mas você é direcionado para o mundo interno ou externo? É isso que vai focar. Você é interno ou externo? E a sua vontade é valorativa ou lógica? Como você vai comunicar as suas introversões ou extroversões? Pronto. Esse é o auxílio e esse é o foco. Vamos falar da introversão na coisa mesmo. Primeiro ponto. É que vocês imaginem o introvertido como... a cabeça do introvertido como uma caixa preta. Uma caixa preta. Eu não tenho aqui uma caixa preta para auxiliar, mas enfim. A caixa preta é escura, os olhos do mundo nada o enxergam e é pouca coisa. Então, ele pouco despreza objetos e a mente dele é apartada disso. É como se o mundo aqui não interferisse, porque a mente dele é uma caixa preta silenciosa. O mundo, quando manda informação para ele, um simples feixe de luz no olho dessa caixa preta, um feixe de luz pequeno, um simples feixe de luz, entra, dá uma explosão, dá um brilho. A caixa dentro fica clara. Algo surge de dentro, uma imagem, uma visão, uma coisa que veio da luz e vem de dentro do sujeito e aquilo, pum, o paralisa. Tem um vídeo que um amigo meu me mandou, que é um vídeo que eu vou botar na descrição, é Náusea, de Jean-Paul Sartre, e fica evidente a introversão do sujeito enquanto ele começa a falar. Ele diz que logo eu estava no parque público e de repente eu olhei para a árvore e a existência ficou líquida na minha cara, tudo estava nu. Ele olhou para a árvore, uma simples árvore, e aquilo o chocou. A árvore estava derretida? Não. A árvore estava nua? Não. Tudo isso é uma configuração da psique quando a introversão se choca com o mundo, com a extroversão. E aquilo dá um clarão,
dá uma ideia, dá uma forma, dá uma imagem muito oculta para o sujeito. O introvertido parece um esquizofrênico ou um paranoico, porque ele começa a falar coisas que parece que não estão nos fatos agora. O introvertido, ele não goza das experiências do mundo presente. Aqui, agora, a experiência concreta, os sentidos, para ele pouco importa. Ele não vive isso. E o que o deixa mais satisfeito é as constelações, as ideias que vão se juntando, que ele vai reproduzir dali. O quão mais ele gosta das imagens e das constelações, da experiência que ele está vivendo, mais ele vai se distanciando dos fatos. E mais o sujeito vai valorizando a sua psique, que é o que se chama sujeito psicológico. Quando o sujeito valoriza a sua própria singularidade acima das experiências e dos fatos, temos aqui o sujeito psicológico. Todo mundo é um sujeito psicológico. Todo mundo, em algum momento, vai valorizar sua singularidade, sua subjetividade acima dos fatos e da experiência presente. Porém, o introvertido faz isso demais, e muito bem, mas ele faz demais, em excesso, é o foco dele. Então, o introvertido ele tem uma característica de ter imagens ocultas, fica muito fosco quando a imagem vem, fica uma névoa na cabeça dele, ele não entende muito bem, mas veio alguma coisa dele, uma imagem. Ele tem consciência muito grande sobre o si mesmo, sobre a individualidade dele. E graças a esse si mesmo, ele tem uma abertura à consciência, e a inconsciência se comunicam com imagens. Ele tem uma grande relação com o que ele é, sendo para ele muito difícil de deixar de ser ele mesmo. Ele tem um foco muito grande nessa estrutura inconsciente e consciente dele. Ele é muito sólido. O introvertido, ele é muito rígido. Ele é muito ríspido também com os objetos. Porque no momento que ele, para ser ele tem que ter uma aversão aos objetos, como eu já disse no vídeo passado, é nessa propriedade que ele vai se caracterizar. Sempre uma aversão a algo externo, continuamente. Pois bem. Ele tem uma abertura à inconsciência, o inconsciente à consciência. Nessas imagens que transitam dentro da cabeça dele, ele pode confundir as imagens arquetípicas que ele vê, ou as ideias que ele tem, com algo que é ele mesmo, com aquilo que ele pode achar que é ele. Não, não é. Às vezes não é nem ele. Às vezes é apenas uma visão que o comunicou. Às vezes é apenas um pensamento que veio. E ele pode simplesmente acreditar que aquele pensamento, que aquela imagem é ele, causando uma confusão. Por ele ter uma grande abertura à consciência e inconsciente e às ideias que ele possui, e ele tem muita noção de si mesmo. Pois bem, essa é a grande complicação do introvertido. O que vai dar característica agora do tipo pensamento introvertido é o pensamento. Ele é um homem orientado para a lógica, para a descrição, para a exatidão factual. Então, nós temos um tipo que ele procura esclarecer as ideias que ele possui. Ele distancia do fato, tem uma ideia, essa ideia vem meio fosca, como se fosse uma fruta cheia de cascas. As ideias é uma fruta cheia de cascas. E ele vai tentando descascar uma por uma. Ele tenta esclarecer a ideia, sendo um tipo altamente teórico. Vou ter aqui, tem uma coisa que eu anotei. Esse fator subjetivo, que as ideias que surgem do sujeito e volta para o sujeito. Porque sempre uma ideia que ele teve, um gozo dele, uma visão arquetípica dele, tem nada a ver com aquilo ali, é tudo sobre ele em algum instante, do que ele viveu, enfim. E essas visões lógicas vai fazer com que ele procure encontrar ideias abstratas, tentar tirar um esclarecimento, tentar tirar algo que traduza o acontecimento para a ideia, sendo assim um tipo abstrato, causando novas concepções ao invés de ampliações lógicas. Fiz a anotação, tá? Para eu não me perder. É muita coisa sobre o tipo pensamento introvertido. O que é essa noção assim de ampliação e não ampliação? Porque o tipo introvertido
pensamento, ele é um refinador de ideias. Ele vai intensificar o pensamento. Ele vai ter a regra na cabeça dele, e esse dissecamento é o método de formação filosófica teórica que ele vai tentar reproduzir para o mundo. Essa é a propriedade dele. Diferente do pensamento extrovertido, que com as ideias que ele tem ao seu redor, ele vai tentar se comunicar a partir dessa factualidade. Um exemplo que a gente pode ter de um tipo de pensamento introvertido para um tipo de pensamento extrovertido é Kant e Charles Darwin. Charles Darwin, ele é um tipo de pensador extrovertido. Por quê? Ele pega propriedades do mundo, os objetos, fatos, asa de morcego que é pequena, e tem outra asa de morcego que é maior, e tem um morcego que ele é assim, e tem um morcego que na verdade ele tem 3 asas. Esse morcego se parece com esse, que se parece com esse. É tudo sobre os objetos. E ele vai tentando traçar o pensador extrovertido. Ordem lógica sobre os objetos, sobre os fatos. Ele é um grande organizador factual, sabe? O pensador introvertido, ele não está se importando muito com organizar os fatos. Ele pouco se importa com os fatos. Ele está aqui para esclarecer ideias. Eu nunca li Immanuel Kant, mas dá um exemplo de Immanuel Kant quando ele fala sobre a estética transcendental. E estética é sobre beleza, sobre algo que você achou bonito. Então, assim, aquilo que Kant está falando sobre beleza, que é algo muito pessoal, ele começa a traçar, desses fatores subjetivos dele, uma ordem lógica. Ele vai traçando e vai concretizando. Muitas vezes sendo um tipo muito difícil na comunicação. Pois é. Exatamente por ele tentar expressar esse inexpressável da introversão. É como se ele tentasse comunicar um sonho. Quando você tem um sonho é aquela loucura, aquela imagem, aquilo que você não entende, aquela coisa que vem. Mas para ele é muito claro a visão. E ele vai tentar ficar traçando isso. Ele precisa tomar muito cuidado com essa aproximação mística. Mística aqui na ideia de Jung, que significa alguém que está próximo do inconsciente. Com essa coisa mística que ele possui, com essa aderação com alguma visão arquetípica que ele tem. Porque muitas vezes ele pode acabar virando um fanático louco, um cientista maluco, assim, que ninguém vai levar antemão. Algumas pessoas podem até afirmar a visão dele exatamente pelo fator arquetípico, exatamente pelo fator místico, exatamente por ele se distanciar dos fatos, por ele se isolar, e a ideia que ele tem pode parecer para os outros original, pode parecer para os outros único, porque ele não está infectado com a experiência, veio algo realmente, uma visão interior pura. Tudo isso a gente pode acreditar que o introvertido pensamento pode ter. Mas se você for olhar muitas vezes o pensamento dele, se você analisar em alguns instantes, pode parecer, em momentos ruins, extremamente paranoico. Vou dar um exemplo. Terraplanistas. Eu gosto. Não é porque você é um terraplanista que logo você é um tipo de pensamento introvertido. Não. Mas eu vou dar um exemplo. Os terraplanistas, eles tentam explicar de maneira lógica, científica, o formato da Terra. Não é verdade? Aí você vai ouvindo, eles tentam provar, pega uma régua, põe assim, olha a linha. E você acha que eles estão falando de algo muito impessoal, uma ordem. Eles querem provar que a Terra é plana. Mas você vai ouvindo, e de repente eles começam a falar algo do tipo: se os nossos pais, que eram nossos pais, mentiram para nós na infância, dizendo sobre Papai Noel, o homem do saco, para que a gente se eduque e vire bons meninos, quem dirá os governantes? Aí eles tá aqui um grande questionamento. O TI, o introvertido, ele é ousado, porque ele não se importa com as pessoas. Ele é brusco na comunicação e ele gosta de explorar ideias absurdas e muito criativas, podendo ser bem absurdas mesmo. Enfim, quem dirá os nossos governantes? O sistema, ele quer nos enganar. Essas pessoas não querem que a gente chegue na Antártida, porque lá
tem um negócio, eles começam a inventar, eles começam a ficar muito viajados na imagem mental dele. Então, aquilo que no começo era revestido por uma lógica, isso significa isso, o Sol gira em torno porque a gravidade, isso, eles tentam explicar de maneira muito científica, no fundo tem uma loucura introvertida, tem uma imagem paranoica. O que importa é a experiência de vida dele. O meu pai me enganou. Então, assim, o introvertido, no momento ruim, ele pode chegar a esse nível. Quando ele não está nesse nível louco, terraplanista, o teórico científico das conspirações, com as imagens loucas da cabeça dele, ele é um tipo muito esclarecedor, muito sintético, muito criativo, muito produtivo, bastante é, é bom letrista, escreve artigos, ele consegue encaixar muito bem palavras, porque aqui ele está tentando, ele tá tentando, por ser um tipo lógico, uma exatidão no pensamento. Então é um tipo maravilhoso. Eu vou dar um exemplo aqui também de um pensador introvertido que é Sócrates. Se você leu algum livro de Platão que tinha Sócrates lá escrito, você ouvindo o método platônico, você vai ver o pensamento introvertido sendo produzido. Sócrates, ele não está se importando demais com a factualidade, com o que está acontecendo. Ele não se importa com é, a coisa em si, como Aristóteles. Aristóteles é um pensador extrovertido. Aristóteles inventou a taxonomia. Ele simplesmente estava organizando o mundo. Reino, filo, classe, ordem. Isso é um pensador extrovertido, Aristóteles. Sócrates é como? Você fala uma ideia. Aí Sócrates fala, mas você concorda que se você está falando que isso é injusto, você sabe o que é justo? A pessoa fala, verdade, eu sei o que é justo. Então, como você sabe o que é justo, aí ele vai descrever, ele pegou a ideia principal, uma só ideia, e ele vai dissecando, ele vai aprofundando. Se você sabe o que é justo, por que você agir de tal forma injusta, sabendo que é desse modo? Eita, é verdade, Sócrates, eu fracassei. Pois é, não sabemos com exatidão o que é justo nem o que é injusto. Na realidade, a filosofia, ele começa a partir dos questionamentos, a partir do aprofundamento, ele procura clareza. Ele procura isso, da visão que ele teve. Uma característica interessante do pensamento introvertido é essa propriedade que ele possui de enxergar o sistema lógico de um objeto para o outro, que é entendível de um ponto ao outro, como Sócrates, que é esse é um pensador. Sócrates não é um pensador introvertido dominante, ele é auxiliar, mas o funcionamento é o mesmo, quando você vê a prática dele. É que ele está muito regido por leis, ele está muito regido por unanimidade. Quando você conhece um tipo pensador extrovertido, um TE mesmo, um pensador extrovertido, você tende a achar que eles são rígidos. Porque são pessoas que tendem a seguir a lei, a norma, a ordem, tudo que é externo eles tentam seguir e obedecer. Eles são muito subservientes a alguém, eles se ajoelham perante ao sistema ou alguma coisa. O pensador introvertido, ele, por ser introvertido, ele não tá nem aí para os outros. Então é mais ou menos assim. Vocês que têm que concordar com a minha ideia, porque ele não sabe comunicar. É literalmente um terraplanista. Você vai ouvir com ele e a ideia dele, para ele é tão clara que todo mundo já deveria concordar com ele. Para ele é tão óbvio que todo mundo já deveria aceitar aquilo ali. Eles são péssimos professores, são péssimas pessoas para explicar, porque eles estão apenas focalizando no entendimento deles e não no entendimento do coletivo, do outro. Ele não está preocupado com a factualidade das informações. Ele é um professor mais especulativo, mais questionador, bem Sócrates mesmo. Ou Descartes, puta que pariu, aquele também é um pensador introvertido da porra, né? Penso, logo existo. Mais especulativo do que um professor que está aqui para lhe auxiliar, para que lhe dê a informação correta e lhe passar a visão. Ele não quer passar visão nenhuma, porque o que importa é a visão dele, que está presa dentro dele. Apenas isso.